famílias, professores, alunos, lógico, galerinha do 5º ano. Eu sou a professora Regiane e sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para o 5º ano. E aí, pessoal, curtiram o feriado? Todo mundo voltou descansado, tranquilinho? Já tô vendo a galera comparecendo no chat. É isso mesmo. O importante é que vocês estejam renovados, porque começamos a semana, começamos com novidades com relação à habilidade que nós trabalharemos a partir de hoje. Agora, vamos fazer aquele comecinho de sempre. Material pronto, material de sempre organizado. Não esqueçam de colocar a data de hoje. Hoje é dia 8 de setembro de 2020. E o título da nossa aula é Você é o Autor, parte 1. A gente já vai conversar sobre isso. Mas, enquanto vocês se organizam, eu falarei exatamente com os nossos parceiros, os nossos maiores colaboradores, senhores professores e as famílias. Sempre agradecendo a companhia e o apoio que temos em prol da nossa galerinha do 5º ano, certo? Então vamos para a habilidade de hoje. A habilidade EF15LP05C. Produzir textos de diferentes gêneros considerando a situação comunicativa. Esta é a nossa habilidade para a aula de hoje. Olha, eu achei bonitinho, um pessoal colocou no chat ali que já está pronto desde a hora que começa a aula. Ó, é tudo gente muito rápida. Galera do 5º ano é show, né? Mas, lógico, que antes de adentrarmos ao assunto propriamente dito, eu preciso resgatar aqui com vocês um detalhe. Primeira coisa, se o título da nossa aula é Você é o Autor, eu estou apontando assim porque você mesmo. O que vocês acham que isso tem a ver com a habilidade que eu apresentei? O que vocês acham que vocês farão? Ó, quero ver lá no chat. Ó, o pessoal assim, ai, tem uma ideia que é texto. Tem uma ideia, eu só não vi o nome. O Pablo, te notei, tá vendo? Ó, a galera colocou, a Maria colocou que tem a ver com criar um texto, criar alguma história. Ó, gente, exatamente. Só que nós vamos seguir de uma sequência para planejar essa história. E aí, de novo, eu pergunto a vocês, quem gosta de produzir texto? Eu quero saber quem gosta de escrever. Primeiro é o sim ou não. Quero ver lá. Ó, mais ou menos não vale. Eu gostei, Isabelle, Levi. A Mariana colocou depende. Tá dividido esse chat. Mais ou menos, sim, não. Ó, bem dividido. Só que tem um detalhe. Agora eu quero saber a primeira parte da questão. Somente quem respondeu sim, eu quero saber por que vocês gostam de produzir, de escrever textos. Só quem respondeu sim. Deixa eu ver aqui. A Lara colocou que ela usa criatividade, ela gosta da criatividade. O Arthur falou que lê bastante, por isso gosta de escrever. Chique, ó, já está entrando no assunto. Ai, a Geisa colocou que é importante escrever porque ela aprende mais. Olha, gente, vocês continuam arrasando. Boa. Mas tenho que puxar a galerinha que respondeu não. E quem não gosta de produzir texto, quem não gosta de escrever, eu quero saber o porquê. Saber os motivos. Ó, já tá ali. Ó, o Vinícius colocou, eu leio muito, mas não gosto de escrever. A Júlia colocou que não gosta porque dá muito trabalho pensar. Poxa, Júlia, mas é bom pensar. Aqui, Emily colocou que ela não consegue organizar as ideias demais na hora de escrever, que ela faz só texto pequenininho. Olha, preguiça. Olha, Ana Carolina, 2 alunos, mas acho que Gabriel, eles colocaram assim que às vezes tem preguiça de escrever. Vocês são sinceros, hein? Bom, mas nós podemos melhorar essa visão. Depende muito de como a gente se propõe a elaborar uma história, um texto. E até como está a nossa mente para fazer isso. Eu quero saber uma coisa. Vocês agora, aqui, para essas pessoas todas que gostam de escrever ou não gostam de escrever, vocês sabiam que a leitura, quem gosta de ler, ou quem lê bastante, isso ajuda na produção textual? Eu gostaria de saber de vocês,
Vocês acreditam que a leitura e a escrita, ela tem uma relação? E qual seria essa relação? Por que é importante ler para escrever bem? Será que é importante mesmo? Eu quero uma opinião de vocês. Ó, já bati o olho, achei interessante. O Júlio César falou, nossa, chique, ele colocou aqui, é importante a leitura porque a gente abre maiores informações. Perfeito. A Marcela falou que ela gosta muito de ler e isso ajuda ela a produzir textos. O Felipe colocou que dá mais ideias. Olha, show. Vocês continuam ótimos. Nós precisamos lembrar o seguinte, quanto maior o nível de leitura de vocês, quanto mais vocês leem, mais informações. É o que nós falamos de aumentar o repertório. Nós viemos trabalhando tantas palavras diferentes nas aulas anteriores, e é com a leitura que a gente consegue ampliar esse repertório, tá certo? São assuntos, ideias diferentes, posição de escrita, né, um vocabulário diferente, então tudo isso ajuda. Agora, sem mais delongas, vamos logo direto falar sobre a questão do texto. Nós produziremos um texto, só que não hoje. Hoje, a gente tem que pensar no seguinte, antes de escrever um texto, vocês já pensaram em planejar esse texto? Alguém aqui já ouviu falar do planejamento de um texto? E ó, eu vou emendar a questão, agora eu vou sim bem quietinho. Quando a gente fala em planejar um texto, a gente tem que pensar muito numa coisa chamada situação comunicativa. E eu quero saber se vocês sabem o que significa, ou já ouviram falar, situação comunicativa. Quero ver lá. Tem gente que sim, tem gente... a Jéssica colocou que planeja, a Priscila colocou que planeja, a Aline colocou uma coisa bonita, ela falou que não sabia, ela gosta de fazer como se fosse um rascunho. É um planejamento. Só que quando a gente fala em situação comunicativa, que o pessoal está meio ali tentando responder alguma coisa, que é para quem se comunica, boa, gostei, Gabriela. Quando a gente fala em situação comunicativa, são elementos que quando a gente vai escrever, nós precisamos pensar. Então, assim, eu vou colocar uma lista com alguns pontos bem interessantes para nós planejarmos o texto. E detalhe, o que eu vou explicar, nós já vamos começar pensando em ideias para a nossa produção textual. Então, eu vou na nossa próxima tela, planejamento do texto, que vocês têm aí, você é o autor. Então, a cada item lido, eu explico e nós faremos os registros para nossa produção textual. Então, vamos lá. Planejamento do texto. Número 1, tipo de texto a ser produzido. Quero saber, vocês sabem o que quer dizer tipo de texto a ser produzido? A gente tem um nome para isso. Não é título, é parecido. É o tipo do texto, assunto. Como é que chama-se? O pessoal está aqui. Dentro do assunto que a gente vai trabalhar. Gênero. Ó, o tipo de texto é o gênero. E neste caso foi um item que eu acabei já escolhendo, que é a nossa primeira produção. Nós produziremos uma crônica. É importante que vocês registrem, porque tudo isso será transformado num texto. Segundo, assunto central do texto. Agora eu quero ali a ideia que nós desenvolveremos a nossa crônica. Ela tem um nome. Como é que nós damos, qual é o nome que damos ao assunto central do texto? Ó, não é subtítulo. Tema, começou, Lucas, Maria, legal, Elaine. Ó, exatamente, o tema. E aí, eu pergunto para vocês, eu quero um tema de vocês. Eu quero ideias que vocês possam ter para que a gente desenvolva uma história. Sobre o que nós poderemos escrever. Não, agora, todo mundo respondeu, agora vamos lá. Sobre o que a gente pode escrever. Ó, a gente pode escrever... Tá, mas terror faria parte... Se eu fosse colocar um conto de terror, eu faria parte do gênero, não do tema. Eu quero um assunto. Ó, um assunto musical. Perdidos na Floresta. Perdidos na Floresta. Ó, sobre o folclore que passou em agosto. Nossa, tá muito... Eu quero uma frase, gente, uma ideia. Lembra-se que tema, a gente já trabalhou isso. O tema, eu tenho que ter... A história trata disso, disso, disso e termina com isso.
Podemos fazer uma história sobre o nosso dia a dia. Gostei. Ah, aqui, Rodrigo. O Rodrigo colocou que nós podemos fazer uma história sobre a quarentena, passar a quarentena dentro de casa. Gostei. Então, vamos ver esse tema. Como, peraí, a passagem. A passagem não, que horrível. Vou colocar uma palavra decente aqui. O período de quarentena dentro de casa e longe dos amigos. Legal, gostei. Então, nós já conseguimos 2 itens. Registrem, lembrando que essa é a nossa receitinha para o texto. Continuando, nome do texto. Qual é a palavra que a gente usa para dar nome ao texto? Aí vocês tinham falado, lá no tema vocês tinham confundido, lembra? Que a diferença de tema é, Isabelle, título, Micaele, título. Muito bem, título. Agora eu quero uma ideia de título. Se o nosso tema está relacionado com o período que nós ficamos em isolamento social, eu quero um título. Ah, gostei. Ó, o Carlos colocou uma coisa legal. Como diário de uma quarentena. Essa foi legal. Olha, bem interessante. Eu adotei esse aqui, hein? Diário de uma quarentena. Notem um detalhe, eu vou falar para vocês relacionado a justamente quando a gente está tratando do gênero. Então, eu vou falar aqui, por favor, ó, olha só, como nós faremos uma crônica, então vocês conseguiram ir até o título sem eu pegar em detalhes. Quando a gente fala em crônica, que tipo de texto a gente produz? A gente está falando em crônica, então, como? Quero saber de vocês, crônica, ó, a Samira colocou que tem a ver com relatos da vida, tem que ser uma coisa verdadeira, pode ser engraçado, o Raul colocou que pode ser uma coisa engraçada. Exatamente. A crônica é como se eu já apresentei algumas crônicas para vocês aqui, né, tanto de outros autores como de minha autoria, e a crônica ela tem essa magia, a gente tem que contar algo real, um fato, que pode ser relatado, né, por uma pessoa, a própria pessoa, né, no caso seria narração em primeira pessoa, ou alguém contando de outros. No nosso caso, como será coletivo, será nossa. Então, nós vamos ter que juntar nesse diário a experiência de todo mundo para ficar uma crônica legal. Agora, na tela de novo. 4. Relação entre o assunto e o contexto em que acontece a história. Aqui é o que nós começamos a chamar de situação comunicativa, contexto. E aí eu pergunto para vocês, antes da ideia, quando a gente fala em contextualizar a situação comunicativa, nós precisamos saber em que ambiente esse texto vai circular. Por exemplo, no nosso caso, a transmissão é aqui, pelo Centro de Mídias, vocês poderão compartilhar nas redes sociais de vocês. Então, a gente pensa que o contexto é o momento em que produziremos esse texto e para quem produziremos. Quando a gente fala na situação, a gente tem que pensar em tudo. Para quem é, que tipo de mensagem a gente quer passar, né? Como nós queremos transmitir a informação. Então, estes dados que já compõem a situação comunicativa, contexto. Então, preciso que vocês me falem um período em que essa história vai acontecer. A gente vai fechar isso. Um período, um momento de vida, toma cuidado que não dá para confundir um pouquinho, mas um momento de vida. O Vinícius colocou em casa, só que em casa eu tenho um lugar. Quando eu falo contexto, eu tenho que colocar, um lugar, um período. Ó, gostei, a Yasmin colocou no início da quarentena. Quando o vírus surgiu, a Natália colocou, boa. Ó, então o nosso contexto é
Mas quando surgiu, a gente não ficou logo em quarentena. Vamos pensar. Ah, gostei. O Diogo colocou que a gente, quando surgiu o isolamento. Boa. Então vamos lá. Quando começou, né, digamos, vou dar uma corrigidinha nessa frase. Quando começou o isolamento social, quando começou o isolamento social. Então, esse é o nosso contexto, é o período em que a nossa história acontecerá. Aqui, 5, local em que a história será transmitida. Local, aí é a transmissão, o compartilhamento desse vídeo. Ou desse vídeo não, desse texto, ou seja, o espaço. E esse espaço não é o da história, casa. Quando a gente, eu sei que é bem, quando a gente fala em elementos da narrativa, a gente tem espaço como lugar. Quando a gente fala na situação comunicativa, nós estamos falando na questão do que esse texto comunicará. Lembra sempre, o que ele comunicará é a mensagem, para quem é a mensagem, quem receberá. Então, é o seguinte, se é o local em que a história será transmitida, compartilhada, não é o espaço da história. A Amanda colocou, no centro de mídias, lógico, ótimo, o espaço que nós transmitiremos pelas aulas. A gente tem que pensar que nós estamos comunicando para esse grupo. 6, quando acontece a história? Agora eu tenho o tempo. Agora nós precisamos delimitar se. Pensa bem, se nós falamos do início do isolamento social, esse tempo é pretérito, presente ou futuro? Quero ver. Luísa, gostei, Luísa. Podemos colocar, gostei, a Luísa colocou assim, passado e presente. Muita gente colocando presente. Vou pela maioria de votos então, vou colocar os dois. Então a gente vai colocar o começo e o fim, digamos assim, né? Então, o pretérito, que seria quando começou o início, né? E o presente, que é como estamos hoje dentro dessa situação. Boa! Nossa, gente, esse texto vai ficar muito bacana, hein? Gostei. O Gustavo falou que queria colocar só o presente, porque no começo ele não fazia nada. Eu achei interessante. Agora você tá fazendo bastante coisa, Gu? Eu acho que sim, né? Ô, galerinha do quinto, agora tá todo mundo trabalhando, né? E aí, recapitular os elementos para a nossa produção textual coletiva. O que significa isso? Primeiro, eu quero uma leitura de imagem. Pessoal, galerinha do quinto ano, em uma frase, a gente fez um planejamento. Essa imagem que vocês terão novamente na tela, ela representa alguma coisa com relação à produção textual. Eu quero saber ideias que vocês têm para a imagem que aparece para vocês na tela. Jaziel colocou que a imagem mostra realmente a pessoa fazendo anotações no computador. Sim, a Ana Luísa colocou que a pessoa planejou no caderno e está digitando. Nossa, ao mesmo tempo, a pessoa é ligeira, né? Olha, não recomendo. É legal planejar primeiro e produzir depois. A Érica colocou que é importante estudar, que o estudo faz parte disso. O Cauã colocou que o estudo a gente usa. A pessoa está fazendo anotações no caderno, que a pessoa pode estar... Harley colocou que é importante que a pessoa deve estar assistindo a aula online e anotando no caderno. Olha, muito bem. Será que vocês fazem isso também? Isso é bom saber. Gostei da ideia. Agora, um detalhe. A gente vai fechar a aula voltando todas as informações sem explicar. Eu quero saber se vocês estão bons de memória. Se não tiver, a gente volta à tela e refaz. Mas nós precisamos ter isso bem claro na nossa cabeça, os elementos dessa situação comunicativa da nossa futura produção. Então, vamos lá. Reflita, pense e rascunhe. Esse rascunho, já explico como vocês o farão em casa. Primeiro, o nosso gênero é crônica. Volte e meia, eu vou pedir ajuda, hein? Segundo, o nosso tema é o início.
Gente, eu vou substituir a palavra quarentena para isolamento. Depois eu vou explicar já o motivo. Ó, eu vou puxar uma explicaçãozinha para vocês aqui, sem a telinha, por favor. Olha só, quando a gente fala do tema, que eu falei que eu substituí a palavra quarentena por isolamento, por que a gente fez esse ajuste? Porque funciona assim, quando a gente fala em quarentena, a gente se refere mais ao período da pessoa já ou com suspeita da doença ou com a doença. Neste caso, o isolamento foi para prevenir o contágio. Então eu tenho uma modificação, olha, uma palavra modifica toda a ideia. Certo? E eu vou fazer a mesma coisa com o nosso título. E eu quero saber, vocês se lembram do título? E o nosso título? Como é que ficou o nosso título mesmo? Diário. Substituindo a palavra quarentena. De um isolamento social. Nossa, ficou um título bonito esse, hein? Agora aqui, quarto, o contexto. Então, quero que vocês lembrem. Ó, agora começou, não aguentei. Ai, lembra a frase inteira? Boa ideia, tá bom. Então, ó, o contexto é uma frase maior mesmo. Então, a gente tem aqui, ó. Peraí que eu tenho que voltar todinhas aqui. Quando começou o isolamento social. Então, a gente tem o contexto aqui. Olha que legal, a Gabriela perguntou se pode diminuir o começo e a duração do isolamento. Podemos? Podemos. Ó, o início e... Eu vou colocar a palavra permanência, tá? Permanência no isolamento social. Muito legal. Vocês estão bem, hein, galerinha? Voltaram animados. 5. O espaço que nós dissemos referente a onde será transmitido. Então, o nosso espaço, Centro de Mídias, SP, nem sei porque eu fiz tão pequenininho, né? E o tempo, ou seja, nossa história é o início. Então, é o pretérito e o presente. Telinha para vocês. Esqueci. Fiz um errinho serinho aqui. Cortei a palavra e não escrevi o final. Deixa eu arrumar a palavra permanência antes. Agora tá certo. Agora sim. Agora na tela para vocês registrem isso, deixem os detalhes, porque... Pronto? Pronto? Ó, o que vocês farão é o seguinte. Fundamentados no nosso planejamento, produziremos um super texto. Mas claro, isso também dependerá das ideias que você rascunhará durante esta semana, para colocarmos na história em nossa próxima aula de produção textual. Encontro marcado para tudo o que vocês puderem planejar. Olha, gente, não é para vocês produzirem o texto sozinhos. Nós fazemos isso ao vivo, coletivamente. Mas escrevam ideias, peguem esse nosso planejamento e tragam ideias que nós voltaremos para o texto em si, a nossa crônica, no próximo dia 14 de setembro. Tá certo? Muito bem, muito obrigada pela companhia de vocês. Dá uma olhada, não esqueçam, telinha aí para vocês darem a avaliação de vocês, a participação, que a gente possa melhorar cada vez mais a partir da opinião de vocês também. Muito obrigada pela companhia. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
Bem-vindos, estudantes do 5º ano, a essa aula de arte. Sou o professor Joelson. Bem-vindos, professores, pais responsáveis. Para essa aula de arte, temos aqui presente a professora Márcia Janine. Bem-vinda, professora Márcia. Olha, muito obrigada, professor Joelson. Obrigada a todos que estão aí com a gente em casa. Eu estarei aqui fazendo a interação com vocês através do chat. Eu sou a professora Márcia, eu sou professora do ensino médio. Hoje estarei aqui ajudando vocês nesta aula. Bem-vinda, professora. Obrigada, professor Joelson. Vamos então para a aula de hoje. Convido vocês a recordarem aquilo que nós já estudamos em aulas anteriores. A leitura da habilidade nos ajudará com isso. Olha só para essa habilidade. A habilidade do currículo paulista, sobre a qual se baseia a seguinte aula, é EF 05 AR 20. Experimentar o trabalho colaborativo, coletivo e autoral em improvisações teatrais e processos narrativos criativos em teatro infantil, explorando desde a teatralidade dos gestos e das ações do cotidiano até elementos de diferentes matrizes estéticas e culturais. Eu quero destacar na habilidade improvisações teatrais, processos narrativos criativos. Processos narrativos criativos e improvisações teatrais. Como vocês já apontaram através do chat, sim, o nosso conteúdo e aquilo que estudamos na nossa última aula estava relacionado ao teatro infantil. Muito bom, teatro infantil. Vamos pensar então, juntos, em alguns termos que nós já exploramos em aulas anteriores e a gente vai poder hoje retomar. Qual é a importância do figurino, da cenografia e da iluminação em uma peça de teatro? Vocês podem pensar na importância do figurino, da cenografia e da iluminação em uma peça de teatro. Qual seria essa importância? Por que isso é importante? Vamos ver, né, o que vocês colocam para nós aí no chat. Por que então é importante o figurino, a cenografia e a iluminação? Eles nos ajudam, esses elementos no teatro, não é mesmo, professora Márcia? Nos ajudam a contar uma história, não é? Exatamente, professor. E todos os três são importantíssimos. Por quê, né? Quando a gente pensa, né, em figurino, tá? A gente tem que ambientar, geralmente, esse figurino dentro de um determinado recorte social. Ou seja, como a arte imita a vida, né? Não necessariamente nessa ordem, né? Às vezes nós temos também algumas peças que podem remontar aí a um mundo onírico, um mundo de sonhos, de fantasia. Mas, pensando, né, mesmo neste caso, todos os figurinos devem estar adequados ao tema e ao contexto histórico daquela história. Então, eu não posso, por exemplo, né, montar uma peça baseada na Idade Média usando um tênis, por exemplo, no meu pé, que nem tinha sido inventado naquela época, tá? Então, até para ter a questão da verossimilhança, que é uma coisa muito importante no teatro, tornando-o mais realista, é claro que eu vou ter toda uma pesquisa dentro do figurino. Cenografia é a mesmíssima coisa, tá? E a iluminação é muito importante também, tá? Então, esses elementos, professora Márcia, nos ajudam a contar uma história e também, como você em sua fala deixou claro, nos ajudam a caracterizar também os personagens, não é? Isso mesmo. Os personagens, as cenas. Vamos Isso fazer mesmo. esse registro também. A caracterização cênica ela é muito importante, tá? Então, tudo que a gente vê como adereço de cena, né, no caso, como figurino do teatro, adereços que o ator vai usar, tudo isso ajuda a construir um pouquinho do que seria aquele personagem. Então, vamos supor,
eu vou fazer o personagem de uma velha, sei lá, uma velha bruxa, digamos assim. Então, que elementos ela pode estar utilizando que vai me fazer compreender, assim que ela entrar em cena, que aquela é uma velha bruxa? Ah, tá. Ela vai usar um manto, uma capa? Ela vai usar um chapéu pontudo? Ah, ela vai usar um anel diferente para mostrar, né, toda aquela coisa? Ela vai ter um gestual diferente? Ela vai ter, ao mesmo tempo que esse gestual diferente, ela também vai poder utilizar um tipo de voz diferente, tá? E a iluminação vai me ajudar nisso também, porque a iluminação, ela é também um dos grandes recursos que a gente tem para criar climas diferentes numa cena. Vamos supor, a entrada dela, eu quero que seja uma entrada triunfal, eu vou colocar uma luz mais clara. Ah, eu quero que seja aquela entrada misteriosa, como se ela tivesse sorrateira. Eu vou baixar essa luz, vou deixar essa luz bem baixinha e ela vai entrar como se fosse um vulto. Tudo isso ajuda a gente, no nosso imaginário, a entender melhor. A criar atmosferas, então, não é? A iluminação nos ajuda a criar atmosferas para contar essa história através da linguagem dramática. Exatamente, professor Joelson. Muito bom. Vamos pensar em mais uma pergunta? O que é um monólogo? Aponte no chat, escreva. Você já pensou nisso? Você sabe o que é um monólogo? Você não sabe o que é um monólogo? Nós estamos falando de teatro infantil, então nós vamos relacionar o monólogo ao teatro infantil ainda nessa aula. O que é um monólogo? É a fala de uma pessoa, disse uma professora. A Cauane também falou, né, que é a fala de uma pessoa. A fala de uma pessoa. Só, falar sozinha, o Luigi falou, né? Olha só, uma fala. Olha só, gente, monólogo, um único personagem. Exatamente, né, gente? Sempre que nós temos mais de um personagem, estabelecemos então um diálogo, tá? Onde vários personagens ali interagem entre si. Quando nós temos apenas um personagem falando, ou ele falando consigo próprio, né, falando com seus botões, né, ou mesmo fazendo reminiscências, lembrando do seu passado, nós geralmente temos aí um monólogo, tá? Esses monólogos, eles tanto podem ser muito divertidos, né, muito engraçados, né? Citando aí, né, dentro de um estilo italiano, que eu até passei para vocês, né, não sei quem pôde assistir, tá? Os Lazzi são monólogos, tá? Então, dentro da comédia dell'arte, nós temos os Lazzi, que são monólogos enormes, extensos, aonde cada personagem, conforme ele entra em cena, ele vai e coloca, né, justamente aquela questão de se apresentar ao público. Então, o monólogo ele funciona para várias funções, não apenas como Lazzi, como uma apresentação formal daquele personagem, mas ele também pode ajudar a gente a entender alguma peripécia, alguma ação que ficou ali subentendida. Então, é um texto para uma pessoa só. Ou pode ser também, professora Márcia, uma peça escrita para uma pessoa só também. Exatamente. Posso considerar assim? Sim, claro. Então, vou escrever Nós aqui. temos aí vários exemplos, né? Nós temos como um exemplo claro, né? Uma peça, né, do Martins Pena, uma peça muito antiga, ela é chamada Os Malefícios do Tabaco, né? Essa peça ela é muito divertida, ela é uma grande comédia, é um monólogo, tá? Onde esse ator, ele faz uma alusão até ao Dottore da Comédia dell'arte, onde ele chega, né, para vocês entenderem como funciona essa ação. Esse ator, ele chega, né, esse personagem, e ele se coloca como se ele fosse um grande conferencista. Ele vai dar uma conferência falando sobre os malefícios do tabaco. Só que nesse meio de campo aí, ele acaba se perdendo. Então, ele vai, inventa uma história, fala da vida dele, dos problemas que ele está tendo com a família, em casa. Então, quer dizer, ele foge totalmente do tema da palestra. Então, todo mundo fica ali, né, esperando ele começar a palestra e ele ter diversão sobre a vida dele, tá? Então, para vocês verem, né, acaba virando, né, uma característica dessa peça, uma coisa cômica, porque todo mundo espera que ele tenha uma ação e, na verdade, ele tem uma ação totalmente diferente. Um bom exemplo, então, do que é um monólogo. Professora Márcia, eu trouxe alguns vídeos para os nossos estudantes do 5º ano observarem e a gente vai comentar sobre eles. Vou pedir, então, para que possamos assistir juntos o vídeo número 1. Atenção ao primeiro vídeo. O
que acontece no vídeo. Já sei, abelhas. Também não. Eu falo daquelas coisas que fazem muitos desocupados sonhar Vamos ao e escrever vídeo. poemas. Menores daquelas coisinhas que a gente vê no céu às vezes. Atenção, quantas pessoas estão em cena? E eu não tenho tempo pra perder com moscas? Eu Duas. falo daquelas coisas que brilham às vezes no céu. Já sei, abelhas. Também não. Eu falo daquelas coisas que fazem muitos desocupados sonhar e escrever poemas. Todo mundo está respondendo aí, duas pessoas. Duas. Né? Olha só. Então, gente, né? Aí, na verdade, nós não temos um monólogo, né? Nós temos aí, na verdade, um diálogo entre, né, os dois atorzinhos, tá? Só que observem que em muitos momentos ali, a mocinha, né, a menininha, ela fica quieta e permite que o colega dê a fala dele, tá? Neste momento, ele está fazendo, né, um texto, né, que a gente até chama no teatro de bife, que é um texto maior, onde ele fala, né? Ele vai falando e aí só depois que ele coloca toda aquela linha de raciocínio é que a menina vai e se pronuncia também, tá? Professora Márcia, vamos então juntos aos estudantes do 5º ano assistir ao segundo vídeo. Atenção! Como minha mãe, eu gosto dela, atrás do meu prédio tem uma árvore, os bichos, a montanha e o cheirinho dela. Quantas pessoas sai vocês pela observam? nariz, assim pela minha casa e fica mais cheiroso. Aí nós temos uma menina, né? Olha só, Também todo eu mundo falando tenho uma meus dois menina, bichinhos uma ali, falando que ela é minha muito tartaruga e fofa, o- realmente, e o né? meu peixe Ela é muito fish. bonitinha, essa garotinha. E E tam- o Davi, né, e pediu para que nós também dessemos eu um oi para ele. todo Oi, mundo Davi. do mundo. Boa tarde para você. E Obrigada por estar participando da aula com a gente. corações pensados. Muito bom. Muito bem. Então, vocês observaram agora sim o exemplo de um monólogo, não foi, professora Márcia? Agora sim. Uma né? pessoa. E como é que vocês percebem o texto que essa pessoa estava emitindo, que essa criança fofa, como vocês apontaram, estava emitindo? Que texto era esse? Que texto parecia? Parecia um texto escrito? Olha, acredito eu que ali teve dois momentos, né, da fala dela. A gente percebe que ela ensaiou esse texto, era um texto escrito sim, anteriormente, ela deu uma lida, mas a gente viu que ela também introduziu na fala dela o que nós chamamos de cacos, que é quando o ator ele começa a esquecer a fala, então ele vai introduzindo pequenos lembretes, né, justamente para poder concatenar a ideia e ele lembrar da fala e continuar. Tá? Então, esse pequeno improviso, esse caco que a gente joga, é para ajudar a gente a lembrar do texto. Muito bom. Vamos assistir ainda o terceiro vídeo. Vou pedir para assistirmos então ao terceiro vídeo. Vamos lá? Atenção. Diz que ser adolescente é fácil. Adolescente não paga a conta, mas é cada cobrança com boletim. Minha mãe sempre fala: olha, se você não tirar nota boa na escola, pode esquecendo. Mesada, celular, internet, videogame e até passeio com as amigas. Pode isso, gente. Aí eu dou o meu melhor, chego em casa toda Todo feliz, mundo está achando falando que que ela uma vai me dar menina, mesada. né, está Aí participando. ela vem com aquele sorrisinho de lado que só ela sabe ter e diz: não fez mais que sua obrigação. Aff, aí fica difícil entrar no acordo, né? É um monólogo. Então, vocês tiveram aí um exemplo de um outro pequeno monólogo. Outro pequeno monólogo, e neste monólogo, a gente recorre do monólogo justamente para aquela partezinha que eu falei antes. Ela está fazendo uma reminiscência, ou seja, ela está se recordando dos combinados que ela fez com a mãe dela, né? Em relação a como se portar, enfim. E se ela não tiver determinada atitude, ela vai perder, então, aí os seus brindes de passeios, presentes, etc, né? Bem aquela coisa que a gente sabe, né? Desse diálogo com a mãe, né? Esses combinados que a gente faz, certo? Muito bom. Podemos, então, através desse momento e desses vídeos, pensar em um monólogo. Vamos pensar em mais uma questão? Quais características vocais é possível perceber em um personagem?
o que a gente consegue perceber de características vocais em um personagem? Vocês podem apontar? Através do chat? Vamos lá, gente. Voz. Voz. Jeito de falar. Vamos lá, quem mais? Voz. Né, o gênero, né, feminino ou menina. Timbre. Intenção. Timbre, intenção, sotaque. Também é bem interessante a gente falar um pouco sobre ele. Postura. Identidade. A identidade também aparece na voz, né? Entonação. Entonação, gesto. Então, registrei aqui na lousa. Sotaque. Todo mundo está falando bastante coisa, muita interação mesmo. Entonação, expressão é muito importante. Entonação e expressão, gente, elas acabam, né? São duas ideias que se complementam, tá? Então, por exemplo, né? Quando eu quero expressar raiva, por exemplo, eu vou usar uma entonação diferente para exemplificar aquela raiva. Olha um exemplo aqui. Eu estou com muita raiva do professor Joelson, tá? Então eu vou chegar para ele, todo o meu corpo aqui ele já vai se armar, né? Eu estava aqui, né, relaxado. Olha só, as minhas costas já subiram. Olha aqui, presta atenção, o corpo também fala. E eu vou chegar com o dedo em riste nele. Então, seu moleque, observem isso. Olha como é que eu falei, né? A minha entonação já aumentou e o meu tom de voz, eu quase gritei com ele, né? Para mostrar para vocês essa questão da raiva, tá? O Ângelo apontou assim, professora, expressão, exatamente. Eu expressei a minha raiva, né, em relação ao meu colega, tá? Gente, é brincadeira, tá? Por favor. Tá? Só deixando claro aqui que é um exemplo. Experimento. Nós estamos realizando alguns experimentos, né? Tem um caráter de faz de conta tudo isso, não é, professora? Exatamente. Aliás, o teatro é o grande faz de conta, né? É o jogo de faz de conta da vida. E é isso que é interessante no teatro. Vamos pensar então em algumas situações de faz de conta e eu convido você a realizar o experimento conosco. Atenção! Os experimentos estão ligados a algumas situações em que vamos pensar em expressões e sentimentos. Atenção às expressões na tela. Entre expressões de alegria, de tristeza, temos outras expressões ainda mais complexas e mais difíceis de caracterizar, não é mesmo? Olha só, a piscadinha, uma língua para fora, o que está envolvido nessa expressão? Quais sentimentos estão relacionados a essas expressões? Vocês podem pensar nisso, nós vamos realizar essa reflexão através de algumas situações e sons. Atenção a essa situação da tela. Olha, o que vocês observam na tela? Tem uma casa e um céu em uma noite, já estou adiantando. E o que está acontecendo aí nessa noite? Uma chuva? Noite de chuva, né? Muito bem, Uma gente. noite de chuva. Qual situação pode acontecer em uma casa numa noite de chuva? E atenção ao som que vocês vão ouvir. Ouçam o som número 1, nosso áudio número 1. Que história, que texto deve acontecer e estar relacionado a uma casa em uma noite de chuva, como vocês apontaram no chat? E com essa música, olha, muitas E pessoas com essa tocaram música? drama, tristeza, medo, suspense. Pode ser, gente, tudo isso pode acontecer aí, né? Claro que a tristeza ou a melancolia, né? E também a questão das reminiscências, tá? Vamos pensar, né? Vamos tentar imaginar uma pessoa idosa, geralmente, né? Uma pessoa que já viveu muito e hoje ela está sozinha nessa casa. Os filhos já casaram, todo mundo foi embora e ele ficou morando sozinho aqui. E agora, neste momento, ele olha pela janela, observa a chuva caindo e ele vai, então, lembrar-se do seu passado, de quando ele estava ali junto com a sua família, com seus filhos pequenos. Muito bom, professora. E nesse momento em que ele recorda, o áudio 2 pode nos ajudar. Atenção ao áudio 2. Olha! Aquela tristeza e aquela melancolia que levou o idoso a pensar
seu passado, No passado, olha só, ele também vai pensar agora em alegria. trouxe recordações boas, então. Sim, recordações felizes, né? Ele vai pensar em situações onde ele se divertiu muito com a sua família, onde ele dançou, olha só. Os alunos estão colocando aí, onde ele dançou de repente, né? Muito bom. Eu quero convidar vocês, então, para olhar para a nossa segunda imagem, um baú. O que vocês pensam ao olhar essa imagem? Qual ideia vocês têm quando olham para mistério já ali, a Bia escreveu? Um segredo, Mistério, um um tesouro, segredo. um pirata, a infância. Vou pedir o áudio número 4 para a gente olhar para essa imagem. Ouçam o som e olhem para a imagem. Joias, Lembrança? Que tipo de lembrança com uma música assim? recordações, olha. só Recordações? colocou. Mistério, tesouro, né? Olha só. Tristeza? Talvez. Mas pode ser ouro, riqueza também, né? Tristeza, talvez? Lembranças. Gente, nem sempre, né? Saudade. Saudade. Nem sempre uma música triste, né? Ou uma música mais lenta como essa, ela pode evocar tristeza. Ela pode também evocar outros tipos de sentimentos. Lembranças simplesmente boas. Observem a variação dinâmica da música, olha só, ela já mudou. A Pro Regina escreveu que são segredos. Segredos, muito bom. Segredos. É um baú misterioso. Lembranças secretas. Alguém escreveu. Bailarina, olha que legal. O que pode ter nesse baú? Lembranças, muito bem. Dançarinos. Lembranças. Muito bom. Vamos olhar então para a terceira imagem. Que imagem é essa? O que eu estou vendo aí? Você tem que usar bastante a imaginação para a gente encontrar uma utilidade. Fitinhas, disse. Fitas Fitas, coloridas, Ana Beatriz. panos, tecidos, Fitas coloridas. samba, carnaval, pinturas, arco-íris, Como eu posso então felicidade, olha. criar uma cena com essa imagem, com os pequenos objetos que estão nessa imagem, transformando-os em adereços. Ora, fitas em uma Carnaval. cena. Arco-íris, livros. Muito O bem. desafio aqui é criar uma cena com fitas. E a música que vai nos inspirar para a criação dessa fita é a música número 5. E vocês vão me dizer quais sentimentos essa música nos sugere para a criação dessa microcena, dessa pequena cena. Olha Vamos que lá? interessante, alguns alunos citaram também que pode ser uma cortina. Pode ser uma cortina. Pode O que sim. será que tem atrás da cortina ou da junção dessas fitas formando uma cortina? Então vamos ouvir então o áudio número 5. Nossa pequena cena improvisada deve se desenvolver então com o que vocês apontarem no chat. Olha lá. Cenário, toalha, fita ou pintura. A voz de um personagem sugerida por uma música como essa e por fitas. Como assim? Como que eu vou criar uma cena, professor, com fitas? Muito bom. Eu quero que vocês façam um experimento comigo. Podemos experimentar. Eu faria um improviso assim, com as fitas e com a música. Estou amarrando essa fita no meu dedo, para jamais esquecer o que houve aquele dia. Professora Márcia, aquilo que houve não será esquecido. Olha, aqui nós temos mais uma pista. Aonde será? Parece uma fita de cabelo de uma moça. Dá pra ver que a pessoa fugiu apressada. Vamos investigar. Vamos! Muito bom, podemos encerrar o áudio, porque a nossa aula está encerrando. O meu convite para você, ao final dessa aula, é que você elabore um pequeno monólogo. Filme, nos marque nas redes sociais
#eu no CMSP, explore fisicalidade, teatralidade da voz, adereço, sonoplastia, coisas que nós já exploramos em aulas de arte como essa. A avaliação para a aula tem o link na tela. Nós agradecemos e nos despedimos. Tchau, gente. Muito obrigada a todos pela participação. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, galerinha do 5º ano! Mais uma aula de matemática na sua telinha. Eu sou a professora Aline Gack e é um prazer imenso estar esta tarde com vocês. Chegamos então à nossa última aula do dia. Galera, vocês do 5º ano já sabem como é que funciona. Vão lá buscar os materiais de vocês para os registros, que são extremamente importantes para a aula de matemática. E enquanto vocês vão buscar o material, eu venho aqui no detalhe. Galera, vamos lá. Eu quero mandar um super abraço a todos da escola Padre Pasquale Filippelli. Também eu quero mandar um abraço também para um aluno, Luiz Henrique, da escola Yolanda Bassi. E a todos da escola Otávio Soares de Arruda, que fica em Americana. Muito obrigada também a todos os professores, pais, responsáveis e alunos que estão nos assistindo hoje, ou pelo YouTube, Facebook, pelo aplicativo do Centro de Mídias ou pela televisão. Muito obrigada pela presença de todos, certo? Galera, vamos lá. Antes de começar, inclusive de dar a habilidade de hoje, eu quero falar uma coisinha. Vamos lá, as nossas aulas, elas são preparadas com muito carinho para vocês. A habilidade, ela é mandada para a gente desenvolve uma pesquisa até formular toda essa aula para vocês. E a gente faz num formato que é um formato para televisão, que é um formato para vocês, que é um formato remoto, né? Mas você, professor, que está nos assistindo, vocês podem adaptar essas aulas das maneiras que vocês quiserem. Pode usar só um exercício, só outro exercício, não usar exercício nenhum, só usar a habilidade e o conceito. Vocês estão livres para fazer o que vocês quiserem com a aula que a gente prepara aqui para vocês, certo? Agora, você, aluninho, é legal que você assista, faça seus registros e as sugestões de atividade, certo? Vocês, professores, são sempre muito parceiros e eu quero agradecer demais a presença de todos vocês, certo? Então, vamos para a habilidade? Vamos lá. Habilidade na telinha, EF05, MA12. Resolver situações, problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre duas grandezas, para associar a quantidade de um produto ao valor a pagar, alterar as quantidades de ingredientes de receitas, ampliar ou reduzir escala em mapas, entre outros. Vamos lá, 5º ano. Essa é a nossa habilidade. Hoje nós vamos falar sobre proporcionalidade. Olha o trava-língua, hein? Proporcionalidade. Mas será que alguém já falou sobre proporcionalidade? Será que vocês aí do 5º ano sabem o que é proporcionalidade? Então, esse será o assunto principal. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, né, em áreas distintas, mas vamos primeiro à definição do que é proporcionalidade, tá? Então, vamos lá. Essa é a definição. É a parte da matemática que estuda as propriedades de grandezas proporcionais. Como assim, professora? Vamos lá. Duas grandezas são chamadas de diretamente proporcionais quando o aumento de uma delas causa um aumento na medida da outra, na mesma proporção, ou quando uma redução na medida de uma das grandezas causa uma redução na medida da outra, na mesma proporção. Tá bom, professora? Já li, mas eu ainda não entendi o que é proporcionalidade. Tá, posso dar um exemplo clássico aqui para vocês, bem rapidinho, antes da gente entrar no tema? Então, vamos lá. Hoje eu estava assistindo, né, porque eu assisto toda a programação daqui do Centro de Mídias, e eu estava assistindo uma aula do 7º ano. Pois é, do professor Jonas e da professora Alessandra, lá no outro canal. E eles estavam falando também, olha que coincidência, sobre proporcionalidade. E aí eles fizeram um experimento muito legal, que foi, eles fizeram ao vivo uma salada de frutas.
Olha que maravilhoso. Só que assim, para preparar uma salada de frutas, eles usavam uma salada de frutas, hein? Eles precisavam de 2 bananas e meio mamão, certo? Então, ó, aqui eu tenho 2 grandezas. Eu tenho meio mamão e 2 bananas para uma salada de frutas. Mas e se eu quiser fazer 2 saladas de frutas? Então, peraí, essa grandeza aqui aumentou. Então, eu também vou ter que aumentar desse outro lado. Então, agora eu não vou mais usar só 2 bananas, eu vou usar 4 bananas. E não vou usar mais só meio mamão. Eu vou ter que usar um mamão inteiro. Entenderam essa relação? Então, quando aumentou uma grandeza, a outra aumentou na mesma proporção. Certo? Tá dando para entender o que é proporcionalidade? Vamos então agora para a mão na massa? Ó, o pessoal está dizendo que está dando para entender. Ótimo, vamos lá. E aí a gente vai falar de festa, vamos falar de bolo. Para comprar 2 pedaços de bolo, eu gasto R$5. Mas quanto eu gastaria para comprar 4 pedaços de bolo? E depois para comprar 8. Vamos primeiro na nossa primeira perguntinha. Vamos lá. Para comprar 2 pedaços de bolo, eu gasto R$5. Então, quanto eu gastaria para comprar 4 pedaços de bolo? Então, vem comigo aqui, galerinha. Vamos lá. Vamos ver aqui se o oráculo foca aqui para mim. Vamos lá. Aqui eu tenho R$5. Isso. Que quanto custa 2 pedaços de bolo? R$5. Para comprar 4 pedaços, então eu aumentei uma das minhas grandezas. Para comprar 4 pedaços, quanto eu vou precisar? Ó, a maioria disse que eu vou precisar de R$10. Então vamos lá, vamos aqui comigo de novo. Então, eu não quero mais um pedaço de bolo, são 2. Deixa eu mostrar aqui, opa, agora são 2. Para um pedaço de bolo, R$5. Mas agora eu vou comprar 2. Minto, desculpa, eu que menti. 2 pedaços de bolo são R$5, mas agora eu quero 4. Então, eu vou precisar de outra nota dessa, galera. Vamos lá, aqui, ó. Eu vou precisar de R$10. Aumentou uma grandeza, teve que aumentar também a outra grandeza, certo? Pergunta para a galerinha do 5º ano, super rápida nesse chat. Uma tabela com essas grandezas organizadas, ajudaria a eu descobrir quanto eu vou gastar? Ajudaria sim ou não? Responda aí para mim no chat se uma tabela me ajudaria. Olha, a grande maioria está dizendo que sim. Júlia, Larissa, Ana Lara, Mirella. Sim, uma tabela ajuda muito na hora que a gente tem que organizar esse pensamento onde aumenta-se grandezas. Vem aqui que eu preparei uma tabela para vocês. Com o mesmo probleminha, vamos lá? Ó, para comprar 2 pedaços de bolo, eu gasto R$5. Tá aqui, ó. 2 pedaços de bolo, R$5, certo? Mas quanto eu gastaria para comprar 4 pedaços de bolo? Então, vocês me falaram que para comprar 4 pedaços, eu vou gastar R$10, correto? Ótimo. E para comprar 6 pedaços de bolo? Então, eu estou aumentando a grandeza pedaços de bolo. Então, eu vou ter que aumentar a grandeza valor, certo? Ó, tem gente falando que é a tabuada do 5. Então, ó que legal, isso foi o que você observou com o uso da tabela. Olha como a tabela ela ajuda na hora de descobrir grandezas, certo? Então, vamos lá. 6 pedaços de bolo. Então, eu gastaria quanto? Vocês me falaram aí? R$15. Certo? Ok. 8 pedaços de bolo. E aí? Matheus falou R$20, professora? Muito bem, Matheus, isso mesmo. Então, eu aumentei as 2 grandezas. Aumentou a grandeza pedaço de bolo, eu aumento o valor também, certo? Certo. E agora, a gente tem aqui o último, ó, 10 pedaços de bolo. Quanto eu vou gastar para comprar 10 pedaços de bolo?
E aí? Valentim, Damares, todos me dizendo 25. Certíssimo. Percebam que, agora eu quero que vocês olhem bem essa tabela. Percebam que essa tabela, aqui onde eu tenho pedaços de bolo, foi aumentando. Então, essa grandeza ela foi aumentando. Essa grandeza aumentando, a grandeza valor também teve que ir aumentando. Então, quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma medida. Ok? O conceito de proporcionalidade é mais ou menos esse. Proporcionalidade direta, tá? A gente chama direta. É mais ou menos esse. Mas a gente vai resolver outros probleminhas para isso ficar mais claro, tá? Então, vamos lá. E agora, ó, para uma receita, ainda vou continuar falando de bolo. Quer coisa mais gostosa que isso? Então, vamos continuar a falar de bolo. Então, para uma receita de bolo simples, aquele bolo simples, são necessárias 3 xícaras de farinha de trigo. Percebam aqui, ó, para a receita de um bolo simples, né, de um bolo simples, são necessárias 3 xícaras de farinha de trigo. Quantas xícaras são necessárias para fazer 3 bolos? De novo, para um bolo, ó, vou até aqui, ó, bolo, farinha, certo? Vou trocar aqui a cor da minha caneta, pessoal. Vamos lá. Então, para um bolo, 3 xícaras, ok? E para 3 bolos, será que vocês sabem me dizer? Alguém colocou 9. Tá bom, já entendi, eu vi já, tá? Então, vamos lá. A Jennifer, Júlia, Vanessa, quem mais? Otávio, Tiago, todos dizendo que para 3 bolos serão necessárias 9 xícaras. De novo, notem que quando aumentou a proporção, aumentou, na verdade, uma grandeza, que foi a grandeza bolo, então aumentou a grandeza bolo, também aumentou a grandeza farinha. Então, quando aumenta uma, aumenta na mesma proporção a outra. Vamos aqui ó, chamar a atenção para essa parte de baixo aqui? Vamos lá. Algumas grandezas se relacionam de forma direta, quando seguem um padrão. Então, aqui tem um padrão, irregularidade de proporcionalidade. Então, vamos lá, comigo, galerinha do 5º ano do meu coração. Qual é a regra? Qual é o padrão aqui, ó, dessa situação problema de trás? Qual é a regra? Tem um padrão, não tem? Foi aumentando de quanto em quanto? Agora não é a resposta 9. Foi aumentando de quanto em quanto. Esse é o padrão. Será que vocês sabem? O Thomas deu a resposta certa. Carolina também. O padrão aqui, a regularidade, que é o que a gente chama de regularidade, porque foi aumentando de 3 em 3. Esse é o padrão. Então, toda vez que aumentar uma grandeza, que é a grandeza bolo, vai aumentar as xícaras de farinha de trigo também, mas aí é sempre de 3 em 3. De novo, vocês já me disseram isso. Uma tabela ajuda a organizar tudo isso, a organizar esse pensamento, a visualizar essas duas grandezas crescendo? Ajuda, vocês me falaram aí, certo? Então, vamos preencher mais uma tabela para a gente observar essa questão de proporcionalidade. Tá ok? Então, vamos lá. É o mesmo probleminha, é a mesma situação problema, que é do bolo, né? Um bolo são necessárias 3 xícaras de farinha de trigo. Quantas xícaras são necessárias para fazer 3 bolos? Só que agora a gente vai preencher esta tabelinha. Então, vamos lá. A gente já sabe que para um bolo são necessárias 3 xícaras. Aí já está pronto, que já está na situação problema. Mas e para 2 bolos? E eu só vou colocar no nosso quadro se aparecer no nosso chat mais rápido do Oeste. Vamos lá? Para 2 bolos, Francisca, Manuele e Camille disseram 6 xícaras de farinha de trigo, Bru. Ok, arrasaram. Para 3 bolos está fácil, porque vocês já me deram essa resposta anteriormente. E aí, para 3 bolos? Ó, Giovana disse 9. Muito bem, Gi.
para 4 bolos. E agora, para 4 bolos? Será que vocês sabem? Felipe, Ana Lídia, Giovana de novo, ó, Giovana arrasando. 12 xícaras. A gente já sabe que a regularidade, o padrão desta tabela é de 3 em 3. Então, é só aumentar essa grandeza. A farinha de trigo em 3. Ó, a grande maioria do nosso chat do 5º ano já deu a resposta de 5 bolos, que são 15 xícaras de farinha de trigo. Arrasaram. Prestem atenção aqui na tabela. Quero que vocês observem que aumentou a grandeza, a quantidade de bolos, aumentou na mesma proporção a grandeza xícaras de farinha de trigo. Ok? Aumentou uma grandeza, também aumentou a outra. Certo? Até aí, ok? Então, vamos para a próxima. Então, vamos continuar falando desse bolo, certo? Para a mesma receita de bolo, são necessários 3 ovos. Só que assim, lá no mercado, meia dúzia de ovo custa R$5. Meia dúzia de ovos, desculpa. Custa R$5. Quanto custarão os 3 ovos necessários para esta receita? Galera, presta atenção. Até agora as grandezas sempre subiram, né, na verdade. Aqui a gente vai fazer ela vai descer, ela vai reduzir. Então, vamos lá. Meia dúzia de ovos. Quanto é meia dúzia? Vocês já sabem, né? Meia dúzia, 6 ovos. Ok? Então, 6 ovos custa no mercado R$5. Ok? Esse é o valor. 6 ovos. Deixa eu colocar aqui pequenininho, só para ficar claro. Então, 6 ovos custam no supermercado R$5. Só que a nossa receita, ela não pede 6 ovos, ela pede 3 ovos. Certo? Então, agora essa grandeza irá reduzir. Então, tá. Se 6 ovos custam R$5, quanto custará 3 ovos? E aí? Gabriel, Gustavo, Daniel, todos me falaram que é R$2,50. E aí, vocês arrasaram. Até agora, a gente tinha feito assim. Quando uma grandeza cresce, uma grandeza aumenta, a outra grandeza também aumenta na mesma proporção. Aqui eu mostrei para vocês que quando uma grandeza se reduz, né, é reduzida, a outra também é reduzida na mesma proporção. Reduziu a quantidade de ovos, reduziu o valor a ser pago. Certo? Proporcionalidade também, ok? Mas não acabou, vamos lá. Eu tenho outra tabela agora de dupla entrada para a gente preencher. Vamos lá? Então, aqui é a seguinte. Aqui nessa tabela a gente tem a quantidade de bolos, né? Quantidade de bolos, desculpe. Ovos que serão necessários e o valor a ser pago. Certo? Então, vamos lá. Para um bolo são necessários 3 ovos e nós acabamos de descobrir que 3 ovos nós vamos pagar R$2,50. Ok. Já vi, ó, são várias grandezas aqui. Tem a grandeza bolo, a grandeza ovos e a grandeza valor. Ok? Então, vamos continuar agora. Para 2 bolos, quantos ovos serão necessários para 2 bolos? E aí, galerinha do chat? Para 2, ó, Riane, se eu não me engano é esse o nome, que foi o primeiro a me falar. São necessários, professora, 6 ovos para 2 bolos. Ok, aumentou a grandeza bolo, aumentou a grandeza ovos. E o valor? Quanto custará esses 6 ovos? Ana Lídia também, olha a Ana Lídia, arrasou, falou R$5, professora. Inclusive, pessoal, vamos lá, essa informação, ela era fácil de descobrir. Por quê? Essa informação está na nossa situação problema. Olha aqui, meia dúzia de ovos custa R$5, né? Então, essa informação ela já está na nossa situação problema, ok? Mas vamos continuar. Então, agora, para 3 bolos, quantos ovos serão necessários para 3 bolos? Emily e Janaína disseram
9 ovos, Pro. Ok. E quanto é que a gente vai pagar em 9 ovos? Será que você sabe? Bruno, foi o primeiro a dar a resposta correta. Quem mais? Renata, Ramon. Todos vocês me disseram R$ 7,50. O que eu quero que vocês percebam? Vamos lá. A grandeza bolo está aumentando de 1 em 1, ok? A grandeza ovos, a gente viu que a regularidade, o seu padrão é de 3 em 3, mas a regularidade na grandeza valor é de R$ 2,50. É sempre R$ 2,50 que vai aumentando, ok? Então, a gente já descobriu o quê? O padrão, a regularidade. Então, vamos terminar de preencher esta tabela. Então, agora para 4 bolos. Eu vou aumentar essa grandeza bolo mais uma vez. Para 4 bolos, quantos ovos serão necessários? Daphne, Kevin, quem mais? Letícia, Jeová, falou 12. Opa, esse meu 1 aqui ficou bem feio. Espera aí que a professora vai arrumar isso. Vamos lá. 12 ovos. Ok, arrasaram. Mas e aí, quanto eu vou pagar por 12 ovos? Será que vocês sabem? Quanto eu vou pagar por 12 ovos? Pronilva. Quem mais? Vitória. Marcelo. Todos me dizendo que eu vou pagar R$10. Arrasaram. Então, sim, quando a gente aprende o padrão e a regularidade, é muito mais fácil descobrir os próximos valores. Então, assim, interessante em proporcionalidade é que a gente aprenda o padrão, descubra a regularidade. Então, vamos preencher a nossa última tabelinha? Para 5 bolos, quantos ovos serão necessários? 5 bolos. E aí? Quantos ovos? Pro Adriana, falou 15 ovos, Pro. Acertou, 15 ovos. Pro, muito obrigada pela colaboração. Mas quanto eu vou pagar por esses 15 ovos? E aí? Será que vocês sabem? O Noah, Raíssa, Vitor Hugo, todos me disseram que será R$ 12,50. Dá uma olhadinha na tabela, Oráculo, deixa essa tabelinha aí para o pessoal registrar, certo? E percebam, olhando para esta tabela, que aumentou uma grandeza e aumentou na mesma proporção outras 2 grandezas. No caso do nosso exemplo, aumentou a grandeza a quantidade de bolos, então aumentou na mesma proporção a quantidade de ovos e o valor a ser pago em cada um desses ovos, né? Na verdade, na quantidade desse ovo. Ok? Então, quando aumenta uma grandeza, aumenta na mesma proporção outra, ou quando se reduz uma grandeza, também se reduz outra na mesma proporção. Espero que tenha ficado claro o conceito de proporcionalidade. A gente vai falar disso mais amanhã, certo? Mas vamos para a nossa sugestão de atividade? Eu quero ver vocês testando os conhecimentos de vocês em casa. Ok? Vamos lá. Dona Odete fez 100 doces com 4 latas de leite condensado. Quantos doces poderá fazer com 6 latas de leite condensado? E aí? Vai aumentar a grandeza latas de leite condensado. Terá também que aumentar a grandeza doces. Mas aí agora vocês vão ter que descobrir. Pro, não entendi, como é que eu faço isso? Posso dar uma dica? Dica da Alininha. Presta atenção, dica da Alininha. Pega aqui, ó, 100 doces, ok? E divide pelas latas de leite condensado. Você terá o quê? O padrão. Você descobrirá o padrão, a regularidade. Após fazer isso, é só multiplicar pelas latas, né, pelas 6 latas que o problema pede para vocês descobrirem. Pro, agora tá fácil, hein, Pro? Você deu a dica, já deu quase tudo, hein, Pro? Aí, olha que bonitinha. Dica da Lininha, tá vendo? Por isso que ela vem na sugestão de atividade. Porque, na realidade, quem dá a dica é ela, não sou eu. A dica é dela. Ela que é boazinha. Eu não.
certo? Galera, tô rica, presta atenção. O oráculo me deu muitos dinheiros. Estou rica, mas vamos lá para a nossa telinha de avaliação. Galera, vocês conseguem avaliar a aula de hoje pelo QR Code ou pelo link. Quem gostou da Alininha, avalia bem, hein? Já tô dando a dica. Fora que, ó, oráculo me arrumou dinheiro, só porque eu chamei ele de pão duro na última aula. Então agora eu fiquei de bem do oráculo, certo? Já tô de bem dele de novo. Pessoal, beijão, espero que vocês tenham gostado e até amanhã. Tchau, tchau.